Boa noite a todos. Então, a gente hoje inicia efetivamente a unidade 1, que é Fundamentos de Vibrações. Né? Especificamente nessa aula, a gente vai apresentar a importância do estudo, né, da vibração, conceitos e classificação das vibrações. E é isso, né? Elementos de mola está aqui, mas não deveria, vai ficar para a próxima aula. Já vou até apagar aqui. Então, tem um aluno aqui querendo entrar. Vamos lá, João Vitor. Bem, então, iniciamos sobre a importância do estudo das vibrações. Bem, a gente pode dizer que a vibração ela é essencial já para o desenvolvimento das principais atividades humanas, né? Tanto os sentidos, né? Alguns sentidos e também atividades em geral cotidianas, né? Então, por exemplo, a audição, né? A gente só consegue ouvir em função da vibração, né, dos nossos tímpanos. Esse é o fenômeno que ocorre para a gente conseguir escutar. Então, a vibração ou movimento oscilatório está presente aí em diversas atividades humanas. A gente consegue enxergar porque existe um movimento oscilatório das ondas de luz, né? A luz, ela se comporta também como uma onda. A gente só consegue respirar em função da vibração dos pulmões. O movimento, né, oscilatório que ocorre quando a gente anda envolve, né, a oscilação de pernas e mãos. Então, outro tipo de movimento oscilatório associado aí a uma atividade humana. E a fala, né, só é possível devido ao movimento vibratório da laringe e, obviamente, da língua. Então, a vibração ou movimentos oscilatórios estão aí praticamente presentes em todas as atividades básicas de um ser humano. Dentro do contexto da engenharia mecânica, a vibração ela tem muitos efeitos negativos, né? Listei alguns aqui, efeitos negativos da presença da vibração, né? Primeiro efeito negativo é que pode ocorrer falha por fadiga, né, de estruturas, elementos de máquinas. Falha por fadiga é um tipo de falha que ocorre quando um elemento, né, é sujeito a um carregamento cíclico. No caso aqui, a vibração, como a gente vai ver que é um movimento oscilatório, então está associada a ela também cargas oscilatórias, ou seja, cargas que variam com o tempo de forma cíclica. E essas cargas geram tensões cíclicas nas estruturas, elas podem vir a falhar por fadiga. Desgaste, né, prematuro de elementos de máquinas, tais como rolamentos e engrenagens, é outro efeito negativo da vibração. Em geral, também a vibração em máquinas está associada, né, consequentemente, a um nível de ruído excessivo, o que pode também ter influência em seres humanos, né? Afrouxamento de parafusos ou até mesmo a soltura de porcas em máquinas também é outro efeito negativo da vibração em máquinas, né? Em processos de fabricação de corte, né, de metais, em função da trepidação devido à vibração, as peças podem sair com acabamento superficial pobre, né? Mais um efeito negativo. E, em geral, nos seres humanos,
A vibração direta, né? Ela pode, no mínimo, ocasionar um desconforto, estresse, aborrecimento, perda de eficiência. Em alguns casos, ele pode ter náuseas, né? Vômitos, etc. Então, você tem aí, em geral, né? Efeitos negativos, tanto em máquinas e equipamentos, como em pessoas, né? Efeitos negativos da vibração. Bem, e aqui eu trago 10 aplicações, né? Agora o lado positivo, né? 10 aplicações diretas da vibração, né? Celulares, né? Cadeira de massageadora, né? Relógio despertador, utensílios ortodônticos, né? Máquina de lavar, escova elétrica, equipamentos de bate-estacas, no processo de adensamento do concreto, rolos compressores e peneiras vibratórias. Então, todos utilizam aí o efeito da vibração ou de um movimento oscilatório, né? Em aplicações práticas. Muito bem. Agora, conceitos básicos, né? A gente vai ver alguns conceitos básicos e também, paralelamente, a gente vai classificar a vibração, né? Então, a vibração ela pode ser classificada quanto à presença de força externa, quanto à presença de amortecimento, quanto à linearidade dos elementos que a compõem, né, no sistema vibratório, e quanto à previsibilidade da posição, né, das condições do sistema. Primeiramente, definição de vibração, né? Definição bem simples. Vibração também é sinônimo de oscilação. Embora que eu costumo diferenciar um pouco, quando é um movimento mais perceptível, né, mais suave e com maior amplitude, eu procuro chamar de oscilação. Quando é um movimento que tem uma amplitude bem menor, né, geralmente com altas frequências, eu costumo chamar de vibração. Mas, a rigor, os dois são sinônimos, né? Bem, então, vibração é qualquer movimento que se repita após um intervalo de tempo. Então, esse intervalo de tempo é chamado na vibração, de período. Então, período é o tempo decorrido depois de completar um ciclo de vibração, né? Um ciclo de oscilação. Então, o movimento que se repete uma vez, isso aqui nós temos o tal de um ciclo, né? E a vibração trata, né, essa disciplina especificamente, do estudo de movimentos oscilatórios de corpos e as forças associadas a eles, né? Então, sempre quando a gente for iniciar uma unidade, né, a gente vai procurar, na medida do possível, apresentar a segunda lei de Newton, né, e derivar a equação do movimento. Então, é a partir daí que a gente realiza o estudo da vibração. Então, exemplos de vibração ou de movimentos oscilatórios, o mais conhecido é o exemplo aqui do pêndulo simples, né, que a gente estuda ele lá, inclusive, lá no ensino médio, né, quando a gente estuda lá Física 2, se eu não me engano. Nesse caso aqui, eu já chamaria de oscilação, né, em vez de vibração. Aí, geralmente é um movimento mais gradual, com maiores amplitudes. E outro exemplo aí seria a vibração de uma corda dedilhada, né? Aí eu já procuro chamar mesmo de vibração, que é um movimento quase que imperceptível, que tem uma frequência mais elevada, né? Marcelo, tudo bem. Pois bem, então vamos lá.
partes elementares de um sistema vibratório. Então, né, sempre que a gente for analisar um sistema, né, que está sujeito à vibração, a gente vai procurar separar, né? Na verdade, é um conjunto, mas que a gente analisa, às vezes, separadamente, né, para iniciar o problema. Então, um sistema vibratório ele é composto de 3 elementos básicos, né? O primeiro elemento básico é a massa, né? Ou elemento de inércia. Então, a massa, quando você tiver movimento de translação, né? Quando o movimento vibratório ou o movimento oscilatório for de translação, nós vamos utilizar, né, o elemento de inércia vai ser a massa mesmo, né, como está escrito aí, representado pela letra M. Do contrário, se for um movimento de rotação, se o movimento vibratório for de torção ou de rotação, a gente não trabalha diretamente com a massa, e sim com um momento polar de inércia de massa. Então, a depender do tipo de movimento vibratório, o elemento de inércia pode ser massa ou momento polar de inércia de massa. Então, associada à massa, né, durante o movimento vibratório, está associada à energia cinética. Então, uma vez que a massa tem uma determinada velocidade, né, variando aí durante a vibração, ela vai estar associada à energia cinética. Tem um aluno aqui. Pronto. Muito bem. O segundo elemento, né, básico que compõe um sistema vibratório é o que nós chamamos de elemento de mola. No caso de movimento de translação, vou representar aqui só pelo T, você tem o elemento de mola, que pode ser, por sua vez, no sentido longitudinal, né? E o elemento de mola, na verdade, é a rigidez, né, do sistema transversal. Na verdade, no lugar de mola, é a rigidez. O que é rigidez? É a resistência à deformação, né? Então, todo sistema vibratório vai ter um elemento de rigidez. Essa rigidez pode ser longitudinal ou transversal, a depender da disposição do elemento de mola. Isso para o movimento de translação. Para o movimento de rotação, essa rigidez ela é torsional, né? Então, na rigidez translacional, né, longitudinal ou transversal, ela é a rigidez, seria a resistência em termos de força para deformação linear, né, para sofrer uma deformação linear. Em termos de rotação, a rigidez torsional seria a resistência em termos de torque por unidade de deformação angular. Muito bem. Enquanto que a massa, né, durante o movimento oscilatório, a gente associa a energia cinética, o elemento de mola, né, o elemento de rigidez, está associado à energia potencial elástica. E o terceiro e último elemento que compõe o sistema vibratório é o elemento de amortecimento. Da mesma forma, você tem para o sistema de translação um amortecedor translacional. Para o movimento vibratório de torção, você tem um amortecedor torsional.
Bem, eu só peço que o pessoal que ainda não enviou o e-mail lá pelo WhatsApp, envie, coloque lá o seu e-mail para mim já poder adicionar na agenda do Google, e aí na próxima aula você já não precisa estar pedindo permissão, né? Para entrar, já entra automaticamente, ok? Então, quem ainda não listou o e-mail lá no grupo do WhatsApp, por favor, faça. Pode ser depois da aula, sem nenhum problema, ou amanhã, até terça-feira, né? Muito bem. E o amortecedor é o elemento responsável pela dissipação da energia de vibração. Então, é um elemento que dissipa a energia de vibração. Bem, aqui o amortecedor está representado pelo letra C minúsculo, a mola pela rigidez K e a massa pela letra M. A massa, né, ela também é definida como um elemento que possui rigidez zero e amortecimento zero, o que na prática não é verdade, né? Qualquer massa também possui um certo nível de rigidez e um certo nível de amortecimento. Da mesma forma que a mola, normalmente, ela é um elemento que tem uma massa desprezível, que também, obviamente, não é verdade, e que possui também um amortecimento desprezível, que também não é verdade. E o amortecedor é um elemento que possui também massa desprezível e que possui rigidez desprezível. Então, logicamente, são apenas considerações ideais, né? Na prática, nenhuma delas é verdadeira. O que não influencia, na maioria das vezes, muito nos resultados finais, né? Ok, o Marcelo já colocou aqui o e-mail, muito bem. Bem, então vamos lá, né? Aí, no critério da classificação da vibração, um dos primeiros quesitos é quanto à presença de um elemento forçante externo. Diz-se que a vibração é livre se não houver nenhum tipo de força externa, né, atuando no sistema. Exemplo clássico de vibração livre é de uma criança aí, né, brincando de balanço. Então, que aqui, obviamente, para que ocorra, né, o movimento oscilatório, você precisa de quê? De apenas uma perturbação inicial, né? Um empurrão. Então, esse empurrão aí, ou impulso, né? Aí vamos chamar de perturbação inicial. Depois que é aplicada essa perturbação inicial, você não precisa mais de nenhum tipo de força, de perturbação, para que a criança continue oscilando aqui, né? Então, quando isso ocorre, nós chamamos esse tipo de vibração ou de oscilação de vibração livre, né? No caso aqui, ela vai tender a executar esse movimento oscilatório nesse sentido, né? Lembrando que um ciclo, quando a gente fala um ciclo de vibração, se ela iniciou dessa posição, o que é um ciclo? Um ciclo, ela tem que ir, aqui já é meio ciclo, e quando ele volta, ele completa um ciclo, né? Então, isso seria um ciclo da vibração. Bem, uma curiosidade, né, da vibração livre é que, independente aqui da massa da criança, né, isso vai depender mais do comprimento aqui do balanço, ele vai oscilar com uma frequência característica, né? Nós chamamos isso de frequência natural. Então, todos os sistemas ele tem uma determinada frequência natural. O que é a frequência natural? É a frequência que o sistema vibratório gosta de oscilar quando ele está sob vibração livre. E essa frequência natural, né, ela normalmente depende exclusivamente da rigidez do sistema vibratório e da massa, principalmente, né? No caso do pêndulo, né, como é esse caso aqui, normalmente depende mais do comprimento aqui
desse balanço, né? Mas no sistema vibratório geral, essa frequência natural depende exclusivamente da rigidez e da massa. Lembrando que frequência, né? O que é a frequência? É o número de ciclos por unidade de tempo. Acabei esquecendo de falar isso, né? Número de ciclos por unidade de tempo. A frequência é o inverso do período, né? O que é o período? O período é a quantidade de tempo para completar um ciclo. Já a frequência é a quantidade de ciclos para completar um tempo. Então, frequência é o inverso do período. No sistema internacional, né, um ciclo por segundo, nós chamamos isso de Hertz, que é a frequência chamada, algumas vezes, de frequência linear. Né? A gente vai trabalhar tanto com a frequência linear, como com a frequência angular. É o seu correspondente em termos de velocidade angular. Bem, e aí você, quando ocorre, né, uma força externa, muitas vezes repetitiva, né, que não é zero, aí você tem a chamada vibração forçada. E aí, essa vibração forçada, normalmente, ela ocorre a uma determinada frequência forçante externa, né, vou chamar de F. Então, um exemplo clássico de uma vibração forçada, de uma oscilação forçada, é se chegar aqui um adulto e começar, a cada ciclo, né, empurrar aí a criança. Então, aí a vibração deixou de ser livre para ser forçada. Ok? Aí, todo mundo entendeu a diferença, né? De vibração Professor, livre. Oi. no caso desse sistema aí, quem é que faz o papel do amortecedor e da mola? Pronto. Nesse sistema aqui, se a gente imaginar, é aqui, né? Assim, ó. Aí vamos lá. Considere que esse trajeto aqui é pequeno, de tal forma que eu posso considerar até ele linear. Então, o movimento é esse aqui, né? Então, o que é que numa análise a gente poderia fazer, né? Eu poderia dizer que aqui tem a bolinha, que é a massa, e que ela está oscilando aqui na horizontal, né? Com essas amplitudes aqui, né? Nesse sentido. Vou chamar de X aqui, uma coordenada que vai localizar a posição a cada instante da bolinha. O que é que seria o elemento de mola? Seria justamente essa, vamos dizer assim, essa propriedade de transferência, né, de energia de uma modalidade para outra. Aqui, no caso, estaria associada a energia potencial gravitacional, né? O elemento de mola, né? E não mais a energia potencial elástica, né? Porque aqui você não tem uma mola propriamente dita. Mas o elemento de mola, ele sempre está associado à energia potencial, nesse caso aqui, gravitacional. Né? Certo? Então, na prática, você modelaria assim. Aí, o que é o elemento de amortecimento? É a resistência do ar, né? O elemento de amortecimento é a resistência do ar. Então, você poderia modelar assim. Muito bem. Então, tá aí vibração livre e vibração forçada. Bem, quando ocorre, né, da frequência natural do sistema se igualar com a frequência forçante, isso faz com que ocorra um fenômeno conhecido como ressonância. Que, em geral, é um fenômeno, pelo menos se tratando de vibrações mecânicas, indesejado, em que você pode chegar ao colapso de uma máquina ou estrutura. Né? Então, por exemplo, né, se você tem um terremoto, esse terremoto aqui,
ele está mostrando aqui que o período, né? Período desse prédio aqui menor, de vibração livre, é 1 segundo, vamos supor, né? Quem mora em prédio mais alto sabe que o prédio, né, ele oscila nesse sentido aqui, né? Principalmente, isso é mais sentido para quem mora nos últimos andares, né? Isso é natural? É normal? É, até um certo nível, né? Muito bem. Então, suponha que esse prédio, né, ele leva 1 segundo aí para completar um ciclo durante a sua vibração livre aqui. Logicamente que é um tempo exagerado, né? Ou seja, a frequência dele é de 1 Hz, né? A frequência natural. 1/1 é 1. Já esse aqui tem um período de 2 segundos, aliás, maior que 2 segundos, né? Portanto, a frequência vai ser menor do que meio Hz. Né? O inverso de 1/2 é meio, como é maior do que 2, então meio Hz. Então, imagine que vem um terremoto aqui com a frequência de 1 segundo, né? Terremoto com a frequência de 1 segundo, ou seja, de 1 Hz. Ou seja, se o terremoto que está passando aqui tem 1 Hz de frequência de excitação externa e o prédio ele oscila também com a frequência de 1 Hz, isso aqui vai produzir o que nós chamamos de ressonância. E a ressonância, né, quando ocorre, ela tem um efeito de aumentar gradativamente a amplitude de vibração, no caso aqui do prédio. Então, com o tempo, né, à medida que ocorre o terremoto, e quando se iguala essas frequências, ele com o tempo ele vai aumentando as suas amplitudes de vibração. E aí pode chegar ao colapso, né? Então, acontece muito, né, de às vezes ter um terremoto, e um prédio desaba e às vezes o prédio intermediário desaba e o menor e o maior não desaba. Por quê? Porque a frequência do intermediário é que estava, a frequência natural de vibração livre do intermediário é que ficou mais próximo da frequência do terremoto, né? Então, isso não tem muito a ver com a altura do prédio, não. Está mais relacionado com a frequência natural, se ela é igual ou próximo da frequência de forçante externa, que no caso é a frequência aqui do terremoto, né? Outro exemplo que a gente vê alguns vídeos, né, na internet é do colapso estrutural que ocorre em helicóptero, né? Quando ele está aqui, já pousou, né? Aí a frequência forçante, que seria aqui a frequência de oscilação aqui das pás, né, se iguala com a frequência natural do helicóptero, e aí você tem o aumento das amplitudes e o colapso, né, após um determinado nível de tensão no material. E o exemplo mais conhecido, né, mundialmente, de caso de ressonância que levou a uma catástrofe é o exemplo lá da ponte Tacoma Narrows, em que essa ponte, acho que tem mais de 50 anos que foi construída, e aí não atentaram para o estudo, né, do efeito do vento, né, na ponte. E aí a frequência de oscilação dos vórtices, né, dos ventos, se igualou com a frequência natural da ponte. E ocorria esse fenômeno aí, né? Ressonância, ou seja, grandes amplitudes. A ponte durou aí alguns meses ainda e depois veio ao colapso, né? Ela não suportou esse esforço cíclico, né? As tensões envolvidas aí nela. Pode parecer uma montagem, mas não é não. Se você colocar no YouTube Ponte Tacoma Narrows, você vai ver lá. Inclusive foi filmado na época, né? O que vai ver esse movimento aqui, ondulatório da ponte. E o momento também que ela entra em colapso. Então, ressonância ocorre quando sempre que a frequência natural de um sistema vibratório se igualar com a frequência da força externa, né? Então, a gente vai falar muito ao longo do semestre sobre ressonância, né? Muito bem.
outras situações em que a ressonância é estudada, né? Então, por exemplo, soldados eles não podem marchar, né, em pontes, porque para evitar justamente que a ponte entre em ressonância com a marcha do soldado. Né? A ponte tem uma frequência natural, porque ela gosta de oscilar, e aí se essa frequência que os soldados marcham aqui na ponte se igualar com essa frequência que ela oscila, você pode ter ressonância e aí o colapso da ponte. Pista de dança, elas já são projetadas também para que a frequência natural da pista não se iguale com a frequência das danças, né? Também para evitar o fenômeno da ressonância. Agora, algumas aplicações bacanas da ressonância, né? Você só consegue escutar lá o rádio, né? O FM, se você sintonizar a frequência do seu radinho, né? Com a frequência que a emissora está emitindo o sinal, né? De rádio. Se você não conseguir sintonizar, você não escuta, só escuta a estática, né? Então, essa também é uma aplicação, nesse caso aqui, positiva da ressonância. Né? E instrumentos de corda, né? Quando a gente toca a corda de um violão, na verdade, o som que a gente escuta também é proveniente da ressonância, né? Porque quando você toca a corda do violão, surge uma onda progressiva em que ela vai percorrer, essa onda vai percorrer a corda do violão. Quando chegar na extremidade, ela vai voltar, só que quando ela volta com a mesma frequência. E aí, quando ela volta, ela encontra a onda que está indo, né? E fica tendo esse fenômeno de ressonância. E aí você escuta o som produzido pela corda do violão em uma determinada frequência. Isso aí a gente vai ver também mais adiante. Muito bem. Conceito agora de graus de liberdade. Graus de liberdade, né? É o número mínimo de coordenadas independentes necessárias para você posicionar o sistema, para localizar a posição do sistema em qualquer instante de tempo. Número mínimo, esqueci o mínimo aqui, número mínimo de coordenadas independentes. Então, os tipos de grau de liberdade que a gente vai estudar são dois, basicamente, né? Tipos de movimentos possíveis. Já falei, é o de translação e o de rotação. Então, por exemplo, o sistema mais clássico, mais trivial, né, vibratório, é um sistema composto por uma massa acoplada a uma mola. Né? Essa mola acoplada, por sua vez, aqui é uma estrutura. Então, eu escolho uma coordenada para qual é o que é que eu estou querendo estudar? É o movimento oscilatório dessa massa. Como eu quero uma coordenada que seja independente para localizar a posição a qualquer instante de tempo dessa massa, eu utilizo a coordenada x de t. Né? Coloquei aqui o t porque a posição dela vai depender do tempo, né? A posição dessa massa. Então, você tem aqui, o único movimento que interessa aqui é esse de translação na horizontal, né? Portanto, esse aqui é um exemplo de um sistema com um grau de liberdade. E que movimento possível é esse? É o de translação na horizontal. Da mesma forma que eu tenho aqui um disco, né? Acoplado aqui a um eixo, tá? Por sua vez, fixo na estrutura. Já o movimento que me interessa aqui é o de torção desse disco, representado aqui pela letra θ, que vai também variar com o tempo. Então, esse disco, né? Se eu torço ele para cá e abandono ele, ele vai tender a ficar torcendo nesse sentido aqui, né? Movimento vibratório de torção, rotacional. Nesse caso aqui também, só me interessa estudar aí o movimento de torção do disco. Portanto, também é um exemplo de um grau de liberdade. Já nessa situação, eu tenho duas massas que estão acopladas entre si por uma mola, né, de rigidez K2. E a massa M1 está acoplada a uma estrutura através de uma mola de rigidez K1.
como x1, né, que é a posição da massa M1 em relação à sua posição de equilíbrio, né? Posição de equilíbrio da massa 1 e aqui a posição de equilíbrio da massa 2. Como x1 não depende do x2, né? Eles são independentes. Então, aqui eu já tenho um exemplo com 2 graus de liberdade, né? Que são as coordenadas x1 e x2. Então, se você quer determinar o número de graus de liberdade, basta você multiplicar o número de massas do sistema, número de massas, pelo número de tipos de movimentos possíveis de cada massa. Nesse caso aqui, eu tenho uma massa. Qual é o tipo de movimento possível dessa massa? É o de translação. Portanto, 1 vezes 1 dá 1 grau de liberdade. Aqui eu tenho duas massas. Quantos tipos de movimentos possíveis? Apenas um, que é o de translação para as duas, né? Portanto, 2 graus de liberdade. Aqui eu tenho um elemento de inércia e apenas um tipo de movimento possível, que é o de torção. Portanto, 1 grau de liberdade. Já nesse último aqui, né? Você tem uma viga em balanço e eu quero estudar a vibração da viga como um todo. Então, você pode imaginar que a viga é composta aí por várias partes, né? Vários pontos. Cada ponto desse eu posso associar a 1 grau de liberdade. x1 no primeiro ponto, x2 no segundo, x3 no terceiro. x1 não depende de x2, x2 não depende de x3 e assim sucessivamente. Quando aqui você tem infinitos pontos, então aqui você tem um exemplo com infinitos graus de liberdade. Bem, quando você tem um número finito de graus de liberdade, você diz que o sistema é discreto. Finito quer dizer que eu consigo contar. É 1, é 2, é 3, é 4. Então, vocês dizem que o sistema é discreto, né? O sistema vibratório. Quando ele tem um número infinito de graus de liberdade, você diz que o sistema é contínuo, ou de parâmetros distribuídos. Na nossa disciplina, a gente vai ver apenas sistemas discretos com 1 grau de liberdade e também com 2. Não vamos para 3. Mas se você entender o de 2, fica fácil de entender o de 3, de 4. E também vai ter uma unidade para sistemas contínuos. Né? Pois bem, outra classificação da vibração é quanto à presença de amortecimento. Então, a vibração é classificada como não amortecido, obviamente, quando não houver, ou quando o amortecimento for considerado desprezível, e amortecida quando houver amortecimento. Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui, né, que você tem essa massa acoplada a essa mola em preto, a gente observa que não existe uma diminuição, né, da amplitude de vibração com o tempo, né? Então, isso aqui característica, se fosse vibração livre, né, eu já saberia que esse primeiro aí é um exemplo de caso não amortecido, né? Porque na vibração livre, as amplitudes de vibração diminuem com o tempo, que não é o caso aqui. Obviamente, esse aqui em azul, a gente observa que ele vai diminuir nas amplitudes com o tempo. Então, é um caso de vibração amortecida. Então, se a gente colocar num gráfico, né, da posição versus o tempo da massa, o gráfico em preto representa o caso não amortecido, né, as amplitudes não diminuíram com o tempo, e a curva azul representa aí o caso amortecido, com as amplitudes diminuindo com o passar do tempo. Professor, então, oi. Mas mesmo a preta aí, ela não tende a parar, não, mesmo? É porque esse tempo estudado foi pouco, não? Não, é o que eu estou dizendo. Na prática, não existe nada que não seja amortecido, né? Por mais pequeno que seja, tudo é amortecido, né? Aquele exemplo lá da criança se balançando,
se ela não, de vez em quando, aplicar um impulso, né, eventualmente vai ter um momento que o balanço vai parar de oscilar, né? Da mesma forma, no caso da rede, né? Então, lógico que a gente inicia sempre, quando a gente for iniciar, a gente vai sempre começar pelo caso não amortecido, mas mais por uma questão didática, que fica mais fácil de entender o caso não amortecido se a gente entender o caso não amortecido. Mas, na prática, o não amortecido realmente é uma situação bem ideal, né? Entendi, tá certo. Muito bem. Bem, outra classificação da vibração é quanto à linearidade dos elementos vibratórios, né? Então, a vibração pode ser classificada linear ou não linear. Isso ocorre quando, por exemplo, a mola, né? Vou desenhar aqui uma mola. Imagine que esse aqui é o comprimento da mola, não deformado, né? Então, quando eu aplico uma tração aqui nessa mola, então ela vai deformar, né? Eu vou pintar de roxo a parte que ele está deformando, certo? Até mais ou menos por aqui, certo? Bem, se eu liberar essa mola, né, ela vai voltar para o seu comprimento inicial. Então, você diz que a mola está na região elástica, né? Ela tem uma certa linearidade com a deformação sofrida aqui, que é o X, né? Então, a gente diz que a força, né, no caso, para um elemento de mola, quando a força elástica é proporcional à deformação sofrida pela mola, você diz que a mola é linear, né? Essa constante de proporcionalidade nada mais é do que a rigidez da mola, né? E X é a deformação sofrida. Então, dentro dessa região aqui, né, que nós chamamos aqui de lei de Hooke, né, a mola tem essa linearidade. A força é proporcional à deformação. Depois que você passa aqui por esse ponto, né, que é o ponto de escoamento da mola, aí você não tem mais essa linearidade, né? Aqui você já tem uma curva. Então, nessa região, a mola não se comporta com um comportamento linear. Então, você está nessa situação aqui, né? A força, ela é, sei lá, uma função aí do segundo grau, vamos supor. Aí isso aqui já não é mais uma situação de linearidade. Da mesma forma, quando a gente tiver um amortecedor, vou chamar de FK a força elástica. Para um amortecedor, ele é considerado linear, vou chamar de FC a força de amortecimento. Quando a força de amortecimento for proporcional à velocidade, né, da massa, né? Chamei aqui de X ponto, derivada primeira da posição, né? E C a constante de amortecimento do amortecedor. Então, quando isso ocorre, você diz que o amortecedor é linear, né? Se não, aí você tem o amortecimento não linear. A gente, na disciplina, só vai estudar vibração linear. Não vai estudar o caso não linear. Bem, e a última classificação da vibração é quanto à previsibilidade da oscilação. Então, imagine que você tem aqui informações da vibração até mais ou menos aqui. Aqui você colocou um gráfico do tempo, né, versus aqui a posição, né, o deslocamento do sistema. Imagine que isso aqui você não conhecia, certo? Isso aqui está em branco. Imagine que você não conhece. Então, quando você observa esse comportamento aqui, né, apresenta uma certa regularidade desse movimento vibratório, você pode concluir, né, caso você não tivesse essa imagem aqui, a continuação, que ela iria manter o mesmo padrão, né? Nesse caso, você chama esse tipo de vibração de determinística, né? Ou seja, é a vibração que é previsível, né? Previsível. Do contrário, né?
Imagine que você dispusesse de informações até aqui e não dispusesse aqui desse movimento aqui à direita. Então, você observa isso daqui, você não vê uma regularidade, né, um padrão. Então, quando isso ocorrer, você não conseguir prever, né, você vai chamar essa vibração de aleatória. A gente vai estudar apenas também vibrações determinísticas, né? No caso, vibração aleatória, aí precisa de ferramentas de estatística, probabilidade, etc. Né? Muito bem. Um exercício aqui, né? Já estamos quase acabando, para a gente identificar quantos graus de liberdade tem cada sistema vibratório. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui, na verdade, é um pêndulo constituído de 3 bolinhas, né? Então, você tem qual o grau de liberdade dessa bolinha? É o de rotação, de torção aqui, né? Qual é a coordenada que representa esse grau de liberdade? É o θ1. Já a bolinha 2, né? A coordenada que vai representar a sua posição a qualquer instante de tempo é o θ2. E a bolinha 3 é o θ3. Como o θ2 é independente do θ1, da mesma forma que o 3 é independente do 1 e do 2 e vice-versa, então nós temos 3 coordenadas independentes, portanto, é um sistema com 3 graus de liberdade. Já nesse sistema aqui, né, que eu tenho uma barra e aqui uma espécie de cursor, você tem também apenas um grau de liberdade, né, que no caso aqui pode ser o θ ou o x. Não pode ser o θ e o x, porque o x depende do θ, né? O x, ele depende do θ. Você consegue escrever ele em função de θ utilizando uma trigonometria básica aí. Como o x depende do θ, então não são coordenadas independentes. A coordenada independente é o θ, né? Portanto, 1 grau de liberdade. Esse aqui já fizemos, né? 2 graus de liberdade. Esse aqui também. Esse aqui nós temos 2 massas, 2 elementos de inércia e um movimento possível, né? Que é o de torção, né? θ1 para o disco 1, θ2 para o disco 2. Mas é apenas um tipo de movimento e 2 elementos de inércia. 2 vezes 1, 2 graus de liberdade. Professor, mas nesse caso aí, um é dependente do outro? Não, aí está considerando que eles são independentes, né? Entendi a sua pergunta. Mesmo assim, o θ1 não depende do θ2. O θ1 ele considera aí como sendo independente do 2, né? Se você Pois girar... e mesmo assim, 2 graus de liberdade. Exatamente, porque se o θ1 não depende do θ2, o conceito de grau de liberdade é esse, tem que ser coordenadas independentes do outro. Ou seja, se você não consegue escrever o θ1 em função do θ2, eles são independentes, né? Certo? Certo. Nesse caso aqui, você tem, né, o movimento translacional aqui dessa massa e, ao mesmo tempo, o movimento oscilatório dessa bolinha, né, do pêndulo. Como o θ, né, é independente aqui do x maiúsculo, temos aí um caso com 2 graus de liberdade. Pêndulo simples, né, apenas 1 grau de liberdade, que é o de rotação, aí, de torção. Nesse caso aqui, considera-se que os 3 discos, né, possuem movimentações independentes do outro, portanto, θ1 não depende nem do θ2, que não depende do θ3 e vice-versa, portanto, 3 elementos de inércia e um tipo de movimento que é o de torção, 3 vezes 1, 3 graus de liberdade. Aqui quase a mesma coisa do anterior, sendo que o movimento é de translação, 3 massas e um tipo de movimento, 3 vezes 1, 3 graus de liberdade. E aqui já fizemos uma massa e apenas um tipo de movimento, que é o de translação, 1 vezes 1, 1 grau de liberdade.
Vamos agora tentar classificar, né, algumas situações aqui. Então, por exemplo, esse movimento vibratório da ponte em função do vento, como é que vocês classificariam, né, de todas as anteriores? É classificado como vibração livre ou forçada, para iniciar? Livre, seria livre? Mas lembrando que tem um vento, né? Forçada. O vento é um agente externo que produz a vibração forçada. Aí, quando é que seria livre? Se por um acaso desse apenas um vento uma vez e parasse, cessasse o vento, e aí você teria o balanço livre da ponte, né? Mas depois ela cessaria, né? Mas como o vento é um fenômeno que praticamente ele não cessa, né? Sempre vai existir, aqui no caso vai ser vibração forçada. O que mais? Oi. Constante. Constante? Não, é a classificação constante, não tem essa classificação, não. Vamos para o próximo aqui, a vibração devido ao desbalanceamento rotativo aqui de uma máquina, de um equipamento. Que tipo de vibração é essa? Forçado. Tem? Não. É o quê? É livre ou é forçada? Eu acho que é forçada. Forçado. O desbalanceamento rotativo, que é uma característica inerente dos motores, né? Ela provoca uma vibração forçada. Um veículo transitando numa estrada irregular. Que tipo de vibração é essa? Forçada também. Também é forçada, porque a estrada irregular ela vai gerar uma força repetitiva, né, em função da variação, né, da estrada, do leito da estrada. E, além disso, como o veículo ele tem elementos aí de amortecimento, você ainda pode dizer que ele vai ser um movimento amortecido. Esse gráfico aqui, né, representa que tipo de vibração? Livre. Livre? Não, aqui a gente Acho que pode dizer isso é uma frequência determinada. Determinística. determinística, a gente pode dizer também que não é amortecido, né? Determinístico que a gente consegue prever, né? Muito bem. Terremoto. Como é o processo? Eu não entendi. Ela não é amortecida porque a gente observa que as amplitudes não estão diminuindo com o tempo, né? E ela é determinística porque eu consigo prever aqui, se eu fosse continuar a desenhar aqui o movimento, com certeza seria uma coisa assim, né? Certo. Então, eu consigo prever determinístico. Terremoto. Forçado. É forçada. O que mais que a gente pode dizer sobre um terremoto? Quanto à previsibilidade. Aleatória. É aleatório. Muito bem. Esse gráfico aqui, o que a gente pode dizer sobre ele? Esse movimento oscilatório. É o mesmo lá do azul, né? É determinística, provavelmente também é não amortecido, né? Esse aqui, É aleatório. aleatório. Aí não dá para dizer se é amortecido ou não, né? Vou ficar só com aleatório. Pêndulo simples, que tipo de movimento é esse? Livre. Pode ser considerado livre. Mais alguma coisa? Pode ser determinístico. Determinístico, né? Nesse caso aí, ele é amortecido ou não, professor? Oi? Nesse caso aí, ele é amortecido ou não? Considerando que
a situação real é amortecido, né? Porque o efeito do vento, o ar, na verdade, né? Ele faz com que amorteça, né? O ar, bem como os líquidos, quando eles oferecem resistência ao movimento, a gente diz que é um movimento, é um amortecimento viscoso, né? Existem três tipos de amortecimento: o viscoso, por atrito e o amortecimento material. Amortecimento viscoso é o que é o mais utilizado, né? Que é o que se utiliza na suspensão veicular. Amortecimento por atrito utiliza-se em alguns vagões ferroviários na suspensão. E amortecimento por material é, por exemplo, um coxim, né? Um coxim do veículo, ele fornece um nível de amortecimento pela própria deformação dele. E o último aqui é Aleatório? Amortecido, né? Amortecido. Não, por incrível que pareça, não é Previsível. Oi? Previsível? Não, não é imprevisível, né? Vai aprender até, inclusive, a escrever a equação desse movimento, ok? E aparentemente é livre, viu? Aparentemente é livre. Professor, por que é determinístico? Porque a gente vai ver depois que esse movimento, né, essa equação da posição, isso daqui caracteriza você veja que as amplitudes elas decrescem exponencialmente. Isso caracteriza um amortecimento viscoso. E a gente consegue escrever a equação do movimento, essa equação dessa curva. Portanto, ele passa a ser determinístico, né? A gente vai ver mais adiante essa curva aqui. Oi. Ele seguisse um padrão, né? Quando ele segue um padrão, o que a gente sabe é que ele decresce exponencialmente e tem um comportamento senoidal, né? Veja que ele não deixou de ter um comportamento na forma da função seno, apenas está diminuindo as amplitudes de forma exponencial. Já no amortecimento por atrito, ele decresce assim, ó. Ele não decresce exponencialmente, ele decresce através de uma reta. Então, seria mais ou menos assim, se fosse por atrito, né? A gente vai ver também mais adiante. Muito bem. Aí nós temos mais três conceitos. Amplitude, né? Amplitude é o deslocamento máximo sofrido por um corpo vibratório durante a oscilação em relação à posição de equilíbrio, né? Então, aqui eu tenho, né, nesse exemplo, o gráfico, né, da posição de um corpo vibratório, que é representado aqui pela curva vermelha, e o outro azul. Qual tem maior amplitude? Vermelho. Vermelho, né? Que eu meço a amplitude sempre da posição de equilíbrio. Do zero para cá. Então, nesse caso, a amplitude da curva vermelha, do movimento representado pela curva vermelha, é maior do que do azul. E nesse daqui, nesse segundo exemplo, qual é a comparação entre as amplitudes? Vermelho é maior. Né? Vermelho é maior? Igual. Amplitude é igual, né, não, professor? Mudar. Aqui? Igual. A amplitude é aqui, ó. Você mede aqui, né, no gráfico posição versus tempo, sempre na vertical, né? Então, veja que a amplitude do vermelho é a mesma do azul, né? A frequência que muda. A frequência que é diferente, né? Vamos lá, vamos chegar lá. Período, tempo que leva para concluir um ciclo. Ou seja, se eu pegar aqui como referência esse ponto, onde é que eu vou completar um ciclo? Bem aqui, né? Então, isso aqui equivale a um ciclo da vibração, portanto, isso aqui é o período. Qual que tem maior período nesse exemplo? É a vermelha ou a azul? Ou é igual? São iguais. Igual. Azul tem maior período, não? É igual? É maior, né? Vamos lá. Azul, se eu pegar esse ponto aqui, ele volta a se repetir aonde? Bem aqui. Não sei se é só no meu, não estou conseguindo ver o mouse do senhor, não. Oi?
Não estou conseguindo ver o mouse do senhor, não. O senhor está Conseguindo fazendo ver? desenho no mouse. O senhor está escrevendo alguma coisa com o mouse aí, eu não estou conseguindo ver. Não dá para ver, não, o que eu estou escrevendo? O que está escrevendo tá, mas o senhor tá, não sei se o senhor está fazendo o sentido da... Não, eu estou dizendo assim, que o período da curva vermelha é o mesmo da azul, ó. Porque esse intervalo de tempo aqui é o mesmo, ó, onde completa o ciclo, né? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Aqui, se eu pego esse ponto como referência, ele volta a se repetir bem Ah, aqui, né? entendi. Isso está no primeiro gráfico. Eu estava olhando. No primeiro gráfico Tá certo. ainda. Aham, tá certo. Já aqui na direita, no gráfico à direita, qual que tem maior período? É o vermelho ou o azul? Vermelho, né? O Azul. 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 O azul, ó. Se eu pego aqui um ponto da curva azul, esse ponto vai se repetir bem aqui. Entendi. Portanto, o período, né? O período aqui, inclusive, é 2 vezes maior do que o período da vermelha, né? Se o período da azul é maior que o da vermelha, o que é que a gente pode dizer da frequência da azul em relação à da vermelha? É maior ou menor? É menor. É menor. Por quê? Porque período é o inverso da frequência. Frequência é o número de ciclos por unidade de tempo. Então, veja, enquanto que a vermelha, em um intervalo de tempo t, né, ela dá uma volta, um ciclo, né? Quantos ciclos dá? Aliás, enquanto a azul você tem uma volta nesse período aqui, nesse mesmo período, quantos ciclos tem a vermelha? 2. 2. Então, a frequência da vermelha é 2 vezes maior do que a frequência da azul, né? Então, frequência é o inverso do período. Então, se aqui é 2 segundos, né? Imagine que seja 2 segundos aqui. Portanto, qual vai ser a frequência da curva azul? É 1/2, que é meio hertz, né? 1/2 segundos equivale a meio hertz. Meio ciclo por segundo, a mesma coisa. Já a frequência da curva vermelha, o período é 1 segundo, né? Portanto, a frequência é 1/1, que é 1 hertz. Um ciclo a cada segundo. Muito bem. Então, para a gente fechar aqui, na verdade, o penúltimo exercício, determinar a partir do gráfico do movimento vibratório a amplitude. Qual é a amplitude aqui desse movimento vibratório representado por esse gráfico? Vou chamar de X maiúsculo. Qual é a amplitude? É 7. Pegando aqui a escala, né? Aqui é 4, 5, 6, 7, né? 7 centímetros. Lembrando que a amplitude, pessoal, é sempre um valor positivo, tá? Embora aqui é só para dizer que ele veio para o sentido contrário, né? Na mesma amplitude, mas sempre um valor positivo. Período. Qual é o período? 40, pessoal. 40 o quê? Centímetros. Não, Não, falando de centímetro período. não, é certo. 40 Aqui, ó, milissegundos. M significa mili. Portanto, 40 milissegundos. Muito bem. Felipe respondeu aí. 40 milissegundos. O que é que significa mili? É um prefixo, né? Que significa uma potência de 10, que é o 10 a menos 3. É um período bem curto, né? De 40 milissegundos. Muito bem. Peguei desse ponto, né? Até o ponto correspondente aqui, depois de um ciclo. Precisa ser especificamente esse ponto? Não, né? Mas é bom pegar sempre aqui do zero, né? Você poderia pegar daqui até aqui.
Só que aí você teria que saber quanto é esse valor aqui desse instante de tempo e o valor aqui, né? E depois fazer a subtração. Como eu pego do zero, fica mais fácil. 40 menos zero dá 40, né? E a frequência, quantos ciclos ele dá em um segundo? Ora, se um ciclo é 40 milissegundos, então eu divido aí 1 por 40. Mas lembrando que 40 milissegundos é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 3 segundos. Portanto, esse 10 a menos 3, ele pode ir para o numerador, né? Vai ficar 10 elevado a 3. Muda o sinal e divide por 40. Ou seja, é 1000 dividido por 40. 1000 dividido por 40 é 25. 25 ciclos por segundo, né? Se a cada 40 milissegundos ele completa um ciclo, depois de um segundo ele vai ter completado os 25 ciclos, ou 25 Hz, né? Muito simples. Bem, para finalizar, aqui tem uns conceitos que a gente viu hoje, né? Só para a gente visualizar o que é que ele está falando aqui em cada item. Como é que se chama qualquer movimento que se repita após um intervalo de tempo? Vibração ou oscilação. Exatamente, vibração. 2. Elemento de um sistema vibratório que serve como meio para armazenar energia cinética. É a massa? Muito bem, a massa. 3. Tempo que leva para concluir um ciclo de movimento. Como é chamado esse tempo? Período. Período. 4. Elemento de um sistema vibratório que serve como meio de perda gradual de energia. Qual é o elemento do sistema vibratório, daqueles 3, que é o responsável por a dissipação da energia de vibração? É a mola? A mola? Não, o amortecedor. Muito bem, um amortecedor. 5. Fenômeno que ocorre sempre que a frequência natural de vibração de uma máquina ou estrutura coincidir com a frequência de excitação externa. O nome desse fenômeno? Ressonância. Ressonância. 6. Grau de alguma coisa. Número mínimo de coordenadas independentes requeridas para determinar completamente as posições de todas as partes do sistema a qualquer instante. Complete, então, aqui, graus de Liberdade. liberdade. 7. Elemento de um sistema vibratório que serve como meio para armazenar energia potencial. É a mola. Agora é a mola. Tipo de vibração, 8. Cujo valor da excitação em dado instante não pode ser previsto. É aleatória. Exatamente, aleatório. 9. Tipo de vibração em que a energia é perdida ou dissipada por atrito ou outra resistência durante a oscilação. O nome desse tipo de vibração, que eu tenho uma perda de energia por atrito ou por outro tipo de resistência. É amortecida, professor? Amortecida, né? Número de ciclos por unidade de tempo, chamado de Frequência. 11. Tipo de vibração resultante quando um sistema estiver sujeito a uma força externa. Como é o nome dessa vibração que tem força externa? Forçado.
Muitas vezes uma força repetitiva, vibração forçada. Tipo de vibração resultante quando o valor ou magnitude da excitação que está agindo sobre um sistema vibratório for conhecido a qualquer dado instante. Constante não, Contrário de aleatório. Oi? É o contrário de aleatório. Determinado. Previsível, né? Determinística. É 13. Sistema que possui um número infinito de graus de liberdade. Como é o nome desse sistema? Número infinito. Livre. Não, ó, contínuo. (14) Frequência alguma coisa. É a frequência com que um sistema oscila por si próprio após uma perturbação inicial. Frequência é essa? Frequência, tantão. Aplica uma perturbação inicial, o sistema gosta de oscilar naquela frequência. É chamada de frequência Livre. quase isso, natural. Isso. E 15, tipo de vibração resultante de um sistema que, após uma perturbação inicial, continua a vibrar por conta própria. Nenhuma força externa age sobre o sistema. Tipo de vibração. Agora esse é livre. Agora foi. Livre, vibração livre. Bem, então tá aí, pessoal. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Não, tudo bem. Então, aqui aqui seria para... Tudo bem, deu certo. Então, desejo aí... Ah, não, tem a chamada, né? Salvar aqui. Opa, estou na turma errada. Vibração. Aquele negócio da luz que gafanhoto. Vou botar uma pausa aqui.